Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Para darmos início, amados de Deus, à nossa mensagem, é importante você ter a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, para que juntos venhamos meditar, uma vez mais, na Palavra do Alto. Peço que você tome nota do título da mensagem que tem por nome: A Herança Deixada por Cristo. A Herança deixada por Cristo. Essa é uma mensagem muito importante, em especial para as pessoas que ainda não têm ouvido falar da graça de Deus, do Evangelho do apóstolo Paulo, que Paulo recebeu e pregou, o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas ainda não têm o conhecimento da graça de Deus. E muitas desconhecem do grande poder que ela tem em seu interior, que é a presença de Cristo. É esse reino inabalável que fala a Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. Eu peço que você abra nessa evidência para conhecimento de muitas pessoas que desconhecem dessas verdades. Todos nós recebemos um reino inabalável. E esse reino inabalável está dentro da gente. E só a graça de Deus revela isso. A religião, o bispo, o padre, o pastor religioso e várias outras doutrinas de homens que existem por aí não revela essa verdade para o coração dos filhos de Deus, que nós recebemos um reino inabalável, possuímos esse poder, um reino inabalável. Hebreus 12, 28, que assim diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quando você recebe essa palavra no coração e passa a viver por ela, você está retendo a graça. E assim fazendo, amado, você está servindo a Deus de modo agradável. Porque o que é que se prega por aí afora? Que as pessoas têm demônio, têm encosto, existe uma maldição hereditária, existe um mal na vida dela, existe uma legião, o tranca-rua, o Zé Pilintra, colocando os vícios, e por aí vai. Doutrinas de homens que essas palavras nem se encontram na Bíblia. Você vê, né? Quando se trata do diabo, a Bíblia fala apenas de Lúcifer, demônios. São essas palavras que estão narradas na Bíblia. Sendo que aquele que é um conhecedor da graça sabe que esse ser foi destruído na morte de Cristo. Hebreus 2,14, como também todos os demais demônios. Mas na religião, você vê a doutrina de homens, o que eles fizeram? Eles deram até nome aos diabos. É Exu Caveira, é Exu da Morte, é a pomba que gira, é o Zé Pilintra, é o Preto Velho, é o Exu da Morte. Veja só o que o homem fez. A Bíblia não revela
nome diferente aos quais a gente já sabe. Demônios, diabo, Lúcifer. Mas o homem, sempre colocando o dedo, já tem até nome para os diabos. Então veja, amado de Deus, a ignorância que está a religião aí fora, o desconhecimento, a ignorância e digo mais, a malícia, porque trazendo esse conhecimento para o povo, que eu não digo que é conhecimento, né, é invenção, de alguma forma impõe medo às ovelhas de Cristo. E a gente já sabe o que é que eles fazem com o medo, né? Imputado às ovelhas, arranca tudo que elas têm. E assim tem acontecido em igrejas afora. Mas a graça de Deus veio para destruir todas essas mentiras, afirmando que nós possuímos um reino inabalável. Não é demônio. Uma vez mais, não é demônio, não é legião de demônio, não é preto velho, não é Zé Pilintra, seja quem for. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós recebemos, sim, um reino inabalável. Uma vez mais, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, esse conhecimento, você abrindo o coração para ele, é verdade, pastor. O que habita em mim é esse reino inabalável. Não é demônio coisíssima nenhuma, não é diabo coisíssima nenhuma. Dessa forma, amado, você está passando a servir a Deus com reverência e santo temor, de modo agradável. Você que aceita essas verdades. Você que aceita, né? Porque a cegueira espiritual está tão grande aí fora que diante dessas verdades muitos contestam, asseverando e dizendo que demônio existe sim. Por que há tantas mortes? Por que há tanta destruição aí fora? Por que há tantas guerras? Isso é fácil de explicar. As obras da carne, a inveja, a cobiça. É a inveja e a cobiça que faz com que as guerras existam. O ódio, a vingança, a raiva, são frutos da carne, como diz claramente em Gálatas 5,19, as obras da carne. A ira, com a ira você tira a vida de uma pessoa. Neste mundo, então não tem nada de diabo. E qual o objetivo, amado, desse reino inabalável dentro de nós? É que você venha servir a Deus com novidade de vida, de modo agradável. E quando assim você age, em comunhão com o Espírito, você dá fruto. E esse reino inabalável, uma vez mais falando dele, é a presença do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. O Cristo ressuscitado, como as próprias palavras de Jesus Cristo afirmam isso, antes da sua morte. Abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 28, vamos a essa evidência para entendermos que esse reino inabalável é justamente a presença do Senhor Jesus Cristo em nosso ser, habitando conosco pelos séculos dos séculos. João, capítulo 14, verso 28. E assim diz: ouvistes que eu vos disse, Jesus falando, vou e volto para junto de vós. Então, Jesus disse, eu vou. É preciso eu morrer na cruz para ser o sacrifício perfeito e purificar todos do pecado. João 1,29. E dessa forma, a casa, que é o santuário de vocês, estarão limpas. Todos vocês serão limpos do pecado. E eu e o meu Pai estaremos convosco pelos séculos dos séculos, porque a casa está varrida e ornamentada.
a limpa, para eu e o meu Pai habitar. É como diz em Atos 17, verso 25, o Deus que fez o mundo, os céus e a terra. E ali diz que nele vivemos e nele respiramos, nessa evidência. De Atos 17, a partir do verso 25. Nele vivemos e nele respiramos. Também, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no Evangelho também, Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, que somos a casa de Cristo. Então, amados de Deus, esse reino inabalável que está dentro de mim e de você, ele é o Espírito Santo, o Espírito do Cristo ressuscitado. E só Ele tem autoridade, somente Jesus Cristo tem autoridade sobre toda a carne. Só Ele que tem o poder da cura, da paz, porque são os frutos do Espírito. É a presença do Senhor Jesus Cristo em nosso ser que gera a paz, a paciência, a longanimidade, o amor, a mansidão. São todos esses frutos do Espírito e por estarmos ligados a Ele, usufruímos desse poder. Se não fosse a presença do Senhor Jesus Cristo em nosso ser, a nossa carne, amada de Deus, estava despertada nela todas as paixões, todas as imundícias, se não fosse a presença de Cristo dominando esse corpo. E veja que não somente a presença dele faz isso, mas ele próprio, ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis diante de todos nós. Diante da presença de Deus, ele tem intercedido por todos nós. Todas as ordens para ministrações dos anjos, para o nosso serviço aqui embaixo, para aquilo que precisamos, passa por Deus. E por Cristo Jesus ser um anjo, o primeiro criado por Deus, também Ele aguarda de Deus ordens ao nosso favor. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele é intercessor entre Deus e os homens. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso nos mostra que mesmo Ele sendo glorificado, mesmo consumado, a obra que Deus deu para Ele consumar, de Deus parte todas as ordens. Por isso que Jesus fala, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Mas veja que Jesus, ele deixa bem claro que as petições têm que ser feitas ao Deus Pai. Podemos pedir também a Cristo, e assim fazendo ele intercede por nós. É como ele diz. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A quem? A Deus. Ao único que libera as bênçãos. Ao único que dá ordem aos seus anjos para ministrarem ao nosso favor. Todas as ordens em favor das nossas vidas parte por Deus. Parte de Deus. Mas o único que intercede por nós diante de Deus, esse é Cristo Jesus. Então tem muitas pessoas que não sabem dessas verdades, que possuem esse reino, esse poder inabalável, e que em o nome de Jesus Cristo é que as respostas acontecem. Tem muitas pessoas que estão perdidas na religião, cultuando santos, imagens, uma verdadeira idolatria. Mas esse reino inabalável, para exalar o seu poder em nosso ser, os pedidos têm que ser feitos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E vejam que isso que Jesus falou é uma verdade em João, capítulo 16, verso 15. João 16, 15.
E assim diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Ou seja, nós pertencemos tanto a Deus como a Cristo, como ovelhas que somos. E você acha que Cristo não vai cuidar de todos nós? Se somos a sua herança depois da cruz, se somos seus irmãos, os filhos de Deus, porque Ele veio para interceder pelos que hão de herdar a salvação. O cuidado de Cristo para com todos nós, amado, permanece para sempre. É por isso que Ele disse: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, porque em carne quem era o Consolador do povo era Cristo Jesus, através da palavra, orientando, amando. Mas depois vinha o outro Consolador, que era o próprio Jesus Cristo glorificado. E estarei convosco pelos séculos dos séculos. Então, amado de Deus, esse reino inabalável está dentro de você, para te conduzir em triunfo. Com esse ensino, você abrindo o coração para Ele, você está servindo de modo agradável. E assim acontecendo, esse reino, esse poder vai despertando dentro de você, ao ponto de começar a mudar os seus pensamentos e começar a acreditar que você nunca está só, que existe ao nosso favor milhares e milhares de anjos para nos servir. Tudo isso está disposto para as nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos tomem posse da herança. E que herança é essa? O conhecimento. E quem está dentro de você é a presença de Cristo, é a presença de Deus, e não o que se pregam aí fora na religião. Essa é a herança, o conhecimento que te traz paz, que te traz alegria e que te traz convicção de quer onde você esteja, sempre haverá anjos para te servir, para te guardar e para te proteger em nome de Jesus. Assim eu declaro, assim eu recebo essas palavras se cumprindo na sua vida. E aqui, amado de Deus, eu me despeço de você e declaro que essa herança que está dentro de você, a presença de Cristo, ela sempre vem te conduzir em triunfo. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Até a próxima. Anjos eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço. Do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.